Amém. Glória a Deus. Quem está alegre com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Quem já me viu pregando aqui? Aleluia. Levanta a mão assim, ó. São poucas pessoas, né? Mas essas aí que não levantaram a mão, irmão, esse povo aí é um povo paciente, tá? Que tem paciência comigo para me ouvir falando, pregando a palavra de Jesus. Porque eu não sou daqueles pregadores eloquentes, eu preciso que me ajude aqui. Daqueles pregadores eloquentes. Você vai ver que eu vou mais explicar a palavra para você sair daqui com ela mastigadinha, para quando chegar amanhã você colocar em prática. Porque não adianta nada eu pregar uma palavra bonita para você, você sair daqui pulando, mas se amanhã você não colocar ela em prática, ela não vai surtir efeito. Amém, igreja? Vamos colocar em prática? Amém. Glória a Deus. Então, abre a sua Bíblia. Aleluia. No livro de Lucas. Lá onde o nosso irmão abriu a palavra inicial. Que bênção. Eu estava orando ali e aí na hora eu senti no meu coração de ler essa palavra. O irmão começou a ler, eu falei, eita Deus, está no negócio. Glória a Deus. Aleluia. Quero agradecer ao nosso pastor, né, Lafayette, né? Pastor Lafayette, a nossa Glória a pastora Deus. Aleluia. Elizabeth. Eu sou muito de guardar nome. Aleluia, Minha mulher falou assim, põe o nome do nosso filho lá, põe o meu nome, eu queria pôr os dois sobrenomes dela e o meu. Eu falei, menino, eu sou difícil de lembrar o primeiro, você tem que pôr tudo isso. Mas enfim, sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Saiba que você não está aqui em vão. Quem te trouxe nessa noite foi o Espírito Santo de Deus. Quando Deus traz alguém na presença dele, na casa dele, ele mesmo se responsabiliza, amém? Glória a Jesus. Capítulo 17, o versículo é o 11. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Versículo 11. Quando todos acharem, eu começo a ler. Glória a Deus. Amém? A igreja aqui é tensa, hein? Aleluia. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. E entrando ele numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens Leprosos. os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram a voz, dizendo, Mestre, Tem misericórdia de nós. Mestre, Tem misericórdia de nós. Mestre. Tem misericórdia de nós. E ele vendo-os, disse, ide e mostrai ao sacerdote. E aconteceu que, enquanto iam, Ficaram limpos. ficaram Limpos. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre a sua face aos seus pés, dando-lhe graça, e era um samaritano. E respondendo Jesus, disse, Não foram 10 os leprosos limpos. e respondendo Jesus, disse, Não foram 10 os limpos. mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão um estrangeiro? Eu vou dizer agora e vocês. E disse-lhe Jesus. Levanta-te, Pai. A tua fé te salvou. Todo mundo junto agora que a gente já sabe. 1, 2 e... Levanta-te, Pai. A tua fé te salvou. Amém. Pode sentar glorificando a Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus. Pode ser porque dele por ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Jesus. Feche teus olhos aí, irmão. Feche aí. Pode ficar tranquilo. Porque dele, por ele, Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. a ele. A ele a glória.
Queridos, nós acabamos de ler algo a respeito da palavra de Jesus sobre leprosos, não é isso? Mas eu queria parafrasear com você um texto aqui na Bíblia. Preste bem atenção naquilo que foi lido aquela hora, foi lido na palavra inicial, foi lido agora. E agora eu quero que você preste atenção em um versículo que eu vou ler aqui agora. Não precisa abrir. Eu prometo para você que eu vou ler só o que está escrito. É Mateus 16, versículo 13. Está dizendo bem assim, ó. Vindo Jesus de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem os homens dizem Que eu os sou. homens que eu sou? Vou repetir. Vindo Jesus da região de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou, o Filho do Homem? Espera aí que eu acho que eu li errado. Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? Entenderam? Jesus perguntou quem ele era. Glória a Deus, aleluia. Essa noite nós vamos pregar junto. Amém, igreja? Glória. Por isso eu preciso que você me empreste total atenção. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia, ela é repleta de milagres e maravilhas de Jesus, não é? Glória a Deus, A Bíblia nos diz que no capítulo 2 do livro de Mateus, um dos primeiros milagres de Jesus aconteceu quando ele estava em um casamento. Ê, papai, a cura, papai. Oh, glória a Jesus. E agora esse Jesus, que um dia foi dito por Isaías, que viria para nos tirar do cativo, que todo o nosso pecado, toda a enfermidade e tudo quanto é tranqueira e desgraça estaria sobre ele, que ele levaria isso na cruz do Calvário por nós, não é isso? Agora esse mesmo Jesus está andando pelas cidades de Jerusalém, Cesareia, Samaria e em tantos os lugares que Jesus ia. Jesus agora anda, e aonde ele anda, tem uma comitiva com ele. Porque um belo dia, logo depois que Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele saiu procurando os seus discípulos. E aí ele foi diante de uns e falou: ei, segue-me. Alguma coisa queimou dentro daqueles homens que eles disseram: eu vou seguir esse homem. Glória a Deus. Ele vai mais adiante, mais dois vai com ele. E assim vai indo sucessivamente, até a gente chegar naqueles 12 homens, e andaram com Jesus. E o muito interessante desses homens é que muitos deles viram os milagres que Jesus fez. Estavam com Jesus na noite daquele casamento. Um casamento que nós sabemos que estava uma alegria tremenda naquela noite. A alegria era profunda, era algo tremendo. Glória a Deus. Só que em um determinado momento, ai Jesus, Aleluia. a alegria começou a ir embora. Ê, Aí tem um detalhe: Entenderam. a alegria daquele casamento que simbolizava o vinho estava acabando. E aí o que aconteceu? Alguém se preocupou. Aleluia. Porque alguém tem que se preocupar. Eu já estou sentindo Deus. Alguém precisa se preocupar com aquilo que Deus está para fazer. Glória a Deus. Entendeu? Alguém precisa se preocupar em se pôr na brecha. Aleluia. Eita, glória a Jesus. Eu estou sentindo meu corpo arrepiado aqui. Glória a Deus. Alguém precisa, irmão, se colocar diante de Deus como homem e mulher de Deus para se preocupar pelas nossas famílias. aleluia. Ei, eu já quero tirar a ideia da sua cabeça que esses homens é ela e ele. O homem que tem que se preocupar e a mulher que tem que se preocupar, levanta a mãozinha assim, ó. Glória a Deus. É você. Aleluia. Aleluia. É você. Porque nunca foi a ideia de Deus eu estar aqui em cima pregando para vocês aí. Nunca foi a ideia de Deus, a ideia inicial lá no começo. Nunca foi. Deus nunca quis colocar alguém para representá-lo, para falar com o povo que é dele. Não é verdade, irmão? Observe comigo. Quem tem filhos? Glória a Deus. Você tem seus filhos.
E aí você gostaria que alguém falasse com você com eles? Sim ou não? Não, não é? Então olha só o que acontece. Um belo dia, Deus chama um homem, um filho, chamado Moisés, que leva lá para o monte. O problema é que nem todos têm o mesmo coração de Moisés. Nem todos estão disponíveis como Moisés. Nem todos estão dispostos a dialogar com Deus como Moisés. Sabe por que eu digo isso? Aleluia, meu corpo arrepia. Agora, quando um dia Deus falou assim: Moisés, eu me arrependi de fazer esse povo. Eu vou fazer de você um novo povo e vou matar todo mundo. Está escrito isso na Bíblia ou não está, igreja? Está lá no livro de Êxodo. Um dia Deus está ali e o povo está ali açucrinando o ouvido de Deus. Deus não. Mas Deus já sabia que Deus ia falar isso. Sabe por que Deus ia falar isso, irmão? Porque Deus queria mostrar para Moisés aonde Moisés estava. E Moisés, sabe o que Moisés fala? Moisés, se fosse hoje, Deus falasse assim: ó, eu vou acabar com todas as igrejas e vou começar uma partir de vocês. Ai, Jesus da glória! E aí lá tem uns camaradas que entravam até no manto. Não é desse jeito? Mas Moisés não, irmão. Moisés, quando Deus falou assim: Moisés, eu vou eliminar esse povo, Moisés disse assim: Deus, arrepende-te do que o Senhor disse, porque se for para matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Ei, Jesus! Aleluia! Você tem noção, irmão? Você tem noção de que amor é esse? Amor é esse. Era um povo que dava trabalho, mas Moisés não arredava o pé. Aleluia! Eu acho que era por isso que Moisés era o queridinho de Deus. Porque Deus, Ele costuma amar. Você quer agradar a Deus? Comece a amar aquilo que Deus ama. E o que é que Deus ama, irmão? O pastor e a pastora já entendeu. O que é que Deus ama? São pessoas. Então, se você quer agradar a Deus, irmão, faça como Jesus falou. Ame o teu próximo como a ti. Eu prego desse jeito, tá, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Estão gostando da mensagem? Porque se você não estiver gostando, não pode sem querer, porque eu não vou mudar. Porque Jesus me tirou do crack. Meu Deus. Algum tempo atrás eu passava aqui, ó. Aqui era o bar do seu Júlio? Era, não era? Quantas vezes, irmão, eu não entrei aqui dentro desse lugar na intenção de roubar um corote ou alguma coisa assim? Quantas vezes eu não passei aqui com um saco de lixo na costa para vender, para fumar um crack, irmão? Aqui no antigo Daniel, o ferro velho que tinha. Jesus. Aí você acha que Jesus investe na minha vida, me tira dali, me põe de pé, me dá uma família, me dá uma esposa, me dá uma casa. Aleluia. E esse dia me deu até um filho. Aleluia! Para eu ficar, irmão, engolindo fogo, para eu ficar massageando o crente. Ei, quando Jesus me tirou dessa situação, irmão, não foi com palavrinha, ai queridinho, ai queridinho, não. Ei, rapaz, levanta-se, põe de pé, vai, porque eu sou com você. Aleluia! Às vezes a gente vai para dentro da igreja querendo uma massagem, um carinho, um negócio. Ei, Deus conhece o teu potencial, crente. Deus sabe quem é você. E é por isso que você às vezes se encontra em cima do lado dele. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Você tem noção, irmão, do potencial que você tem? Você tem uma ideia? Você vale tanto que Deus um dia olhou lá do céu e falou assim: Jesus só olhou para ele e falou: entendi, mas eu vou. Aleluia! Por minha causa e por sua causa. Agora está Jesus passando pelas cidades e falando, pregando o seu evangelho. E os seus discípulos viam tudo. Naquele dia que as talhas foram levadas, ele disse: arruma tudo. E eles olharam e viram que seria tudo arrumado. E eles sabiam que ali tinha água, irmão. Água. Entenda uma coisa. A cabeça daqui, posso dizer? A cabeça dos homens deve ter bugado. Entrou em parafusos.
Porque Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, pastor. Olha. Jesus não tinha feito nada. É fácil falar que Jesus faz milagre, isso e aquilo, sabe quando? Quando ele grita para o Lázaro sair para fora. É milagre, aí sim. Ei, mas, quer saber? Jesus não tinha feito nenhum milagre. E o que mais me chama a atenção, sabe o que é? E está vindo agora. É que, independente se Jesus tinha feito milagre ou não, independente se Jesus fez milagres ou não, eles acreditaram. Eles acreditaram que Jesus podia mudar e reverter a situação daquele casamento. Então, quando colocaram uma água ali, irmão, que ela virou vinho, eu fico pensando que aqueles homens devem ter falado: meu Deus do céu, o que é isso? Detalhe, esse vinho que se transformou na época, hoje em dia seria a alegria dos nossos casamentos. Que muitas das vezes a gente acaba deixando passar batido, muita coisa vai acontecendo e o casamento vai esfriando e vai esfriando, mas Jesus continua fazendo milagres. Ah, irmão, mas ele não fez nenhum milagre na minha vida. Não tem problema, somente creia. Porque eles acreditaram nisso. E agora Jesus sai desse milagre e vai viver o propósito de Deus, que é pregar a palavra. E Jesus está pregando a palavra. Jesus agora está vindo numa determinada caminhada dele, e ele tem ouvido alguém gritando lá: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, Jesus. E esse que está gritando é um cego, pedindo para ser curado. E Jesus agora passa por ele. Nós conhecemos a história desse cego, não conhecemos? E libera a cura para ele. Quando Jesus libera a cura para ele, eu imagino que os discípulos olharam e falaram: uau! Jesus, uau! Começaram a ter Jesus como um super-homem. A prova é, irmãos, que Judas confundiu tudo. Judas achava que em determinado momento Jesus ia fazer, sabe o quê? Porque Judas via Jesus botar a mão no morto e ressuscitar. Judas viu os milagres de Jesus. Só que Judas achava que Jesus veio para libertar o povo da escravidão de Roma. Quem está entendendo? Então Judas nunca imaginou que Jesus estava libertando ela de dentro para fora. E não de fora para dentro. Então Judas achava que em algum momento da vida dele, Jesus ia jogar a capa e pronto, ia descer os anjos do céu, ia tomar aquele lugar e pronto, ia estabelecer o reino. E aí Judas achou assim, por isso ele foi ajudar. Ele falou: não, eu vou entregar Jesus. Quando eu entregar Jesus, aí ele vai mudar toda a situação. Só que Judas fazendo isso já estava dentro dos planos de Deus. Porque nada foge do controle do nosso Deus. Na minha e na tua vida já está tudo escrito diante de Deus. A palavra de Deus no Salmo 119, verso 16 diz assim: eu te conhecia ainda informe, e antes de te formar eu escrevi sobre você o meu livro. Aleluia! O problema é que a gente dobra o joelho, em vez de pedir para Deus para viver aquilo que Ele escreveu sobre nós, nós queremos ensinar a Deus a trabalhar. Aleluia! Não é desse jeito, igreja? Glória a Deus. Mas entenda uma coisa, na minha e na sua vida, o que nós precisamos, irmãos, é estar na posição de Deus. O que nós precisamos é estar na posição. Nós já vivemos a última hora. Eu vejo crentes, irmãos, muito doido, fazendo projetos para grandes coisas, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí você pergunta: alguém já falou para você que Jesus está para voltar? Se preocupa com trabalho, se preocupa com dinheiro, se preocupa com faculdades, com isso e aquilo, mas não se preocupa, irmão, em manter uma vida de oração. Não se preocupa em manter uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Hoje eu estava falando para minha esposa, eu falei: minha querida, eu vou falar bem verdade para você, Jesus, ele é maravilhoso. Se Jesus, só de Jesus, se ele não tivesse nem morrido na cruz por nós, só dele permitir que a gente nascesse, ele já era bom demais.
Porque você tem noção que eu e você, às vezes, a gente não presta. É. Porque a gente olha para os outros e a gente fala, não presta, mas se você for ver, você é igualzinho o seu irmão. É que a gente, quando os outros erram, parece um escândalo. Aí a gente erra no mesmo erro, e aí você já viu que não parece tão errado? Parece algo mais tranquilinho. Calma, tá tranquilo. Não, calma aí, foi só um deslize. Não é desse jeito, irmão. Deus hoje nos trouxe aqui, irmão, para nós responder uma pergunta para Ele. E a pergunta que Deus vai fazer para mim e para você nessa noite, sabe qual é? Está aqui, ó. Pergunta a Deus. Quem Deus é para você? Meu Deus. O que é que Jesus significa para você, Igreja Porta Formosa? Hoje, nessa noite, para aí no seu lugar e aí comece a se perguntar. Porque Jesus sabe o que você significa para Ele. A prova é que Jesus deu a vida dele por você. Glória. E aí eu e você, se eu perguntar quem dá a vida para Jesus, todo mundo diz. Não é? Mas se eu falar assim, ei, então vamos viver a vida de Jesus. E qual era essa vida? Negar a si mesmo. Oração, busca, jejum, descer na casa do oleiro. Aí a gente vai ver que não vai ter tanto entusiasmo assim. Mas como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não tenho comunhão com Ele? Como é que eu posso dizer, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te amo, eu te adoro? E eu não quero gastar tempo na oração? É. Não é desse jeito, igreja? Deus está nos despertando, irmão. Um dia desses, como eu disse, minha esposa, para a glória de Deus, aí concebeu uma criança, o Lucas Samuel. Ó, Lucas Samuel de Jesus. Glória a Deus! Nome profético já. Meu Deus. Então, olha só. Quando ela teve esse neném, a gente entramos um dia e ela tinha que induzir o parto porque ela estava com pré-eclâmpsia. As irmãs devem conhecer o que é isso. É quando a mulher, a pressão sobe, né? E aí o neném pode acabar falecendo dentro do ventre. E aí ela foi para lá, chegou lá, a mulher falou, você está com pré-eclâmpsia, senão vai para casa. Só que a mulher, para dar a luz, tem que estar com 39 semanas, e ela estava com 37. E aí ela falou assim, não, eu vou ali em casa, já se desesperou, ela falou assim, vou deixar você em casa buscar as coisas, mas tem que voltar, porque é perigoso o neném morrer. Aí eu peguei e falei, não, vamos voltar sim. A gente pegou as coisas em casa e voltamos. A gente entrou num dia, ficamos outro dia, e eu fiquei com ela lá. Outro dia, eu fiquei com ela lá. Eles tentando induzir e nada. Aí quando chegou no quarto dia mais ou menos, eles iam com o soro, ela falou assim, eu acho que não vai dar, porque tá com 5 dedos de dilatação, e eu tô achando que não vai, né? Então vamos fazer uma cesárea? Aí a mulher, tudo bem, então vai ficar para segunda-feira. Com isso, chegou na segunda-feira, fez a cesárea. Neném, ela e mais uma porrada de grávida que tinha lá. E eu tô menininha nova, eu tô tendo um susto, né? Eu tô com 42 anos, tá no primeiro filho. Aí eu vi uma menina de 15 e eu falava, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? Assustava, né? Mas é porque eu atrasei demais, né? Sei lá. Eu acho que não, é tudo no tempo de Deus, não é verdade? No tempo de Deus as coisas é tudo perfeito. E eu me lembro que eu estava lá, irmão, e eu só estava lá. Dormia, passava a noite acordado lá, o neném nasceu, e aí o neném chorava, ficava acordado, aquela luta que todo pai sabe que agora que eu estou aprendendo, que é só Jesus. Glória a Deus. Aí, meu irmão, eu percebi uma coisa. A gente saiu de um quarto, eles mandaram nós para um outro quarto. Nesse outro quarto, todas as pessoas que estavam lá, no outro dia de manhã chegou, fulano de tal, você está de alta, fulano de tal, você está de alta. Aí falou para ela, Daniela, você está de alta, só que o bebê não. Aí eu falei, ué, como não? Ele falou, não tá, porque ele está amarelo, precisa tomar um solzinho lá, né, e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui ligar para minha mãe. Isso aqui que eu vou contar é muito pessoal, não conto para ninguém não, tá? Eu fui ligar para minha mãe, na hora que eu fui ligar para minha mãe, aí eu percebi que eu já amava aquele camaradinho desse tamanho assim, velho. Que eu falei assim, ô mãe, eu não pode ser, eu comecei a chorar. Comecei a chorar. Porque
chegou junto, eu tinha que ir embora junto, não é isso? Só que ele ficou. Aí ficou um dia, aí saíram dali e fomos para um outro quarto. Quando chegou nesse outro quarto, colocaram ele no bercinho, botaram um óculos lá e tal, e ele ficou. E eu me lembro que eu passei uma noite inteira. E eu não orei. Tudo isso que eu estou falando para você aqui, eu não orando. Deus. Tudo isso que eu estou falando para você aqui, eu falei com Deus. Estou vivendo o momento do nascimento. Você pensa que eu acho isso bonito? Mas sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque por mais que às vezes você pense que está em dificuldades, que está ruim, sempre vai ter alguém pior. É, Jesus. E você quer saber uma verdade? Deus conta com você. Do jeitinho que você está. Aleluia! Irmão, eu estou cheio de pecado. Não se preocupa não. Jesus é especialista em perdoar. Glória a Deus. Fique Aleluia. tranquilo. Dê um tapa na cara do diabo quando ele vier com essas conversas. Porque o nosso problema é o qual? É, Jesus. A gente Acusador. erra. E aí quando a gente erra, o que a gente faz? Eu não tenho condição não, Deus. Poxa, eu sou tão pecador que, Deus, eu não sirvo para isso. Ei, quando Deus te chamou, criatura, Ele já te conhecia e sabia que você ia fazer isso. E ainda assim Ele te chamou. Porque não tem o que você faça que vai fazer Deus desistir de você. Não tem o que você faça que vai fazer Ele te querer mais. Ele te ama. E ponto final, igreja. Aleluia. E olha só. Aí agora a criança está lá. E aí um belo dia assim. A mulher entrou lá e falou assim: mãe, ele vai ficar mais ou menos uns 5 dias aí, porque tá amarelo. Aí meu primo, para ajudar, falou assim: fica tranquilo, os meus ficou 6 dias cada um. Falei, Jesus da glória, e eu já tô 6 dias aqui, vou ficar mais de 15 dias no hospital. Aí, na madrugada, o que é que eu fiz? Colocaram um bercinho lá e o bercinho tocava de 10 em 10 minutos. E aí, para não acordar ela, eu deitei no chão. Então, quando tocava, porque eu ficava com medo, eu falava assim: poxa, ela está tanto tempo acordada que vai chegar de manhã, uma hora que ela está com o neném, solta, e aí, né? Aí eu falei: não, vou ficar aqui. Aí eu ficava lá. Só que num determinado momento, acho que no meio da madrugada, o Espírito Santo de Deus entrou naquele quarto. Quando ele entrou, eu senti assim: Glória. vai orar. Aí eu mesmo dei um tapa na minha cara. Eu falei: rapaz, tu pega a palavra, tu fala de Jesus. Tá 6 dias aqui dentro e não orou ainda. Fui lá dentro, peguei uma escadinha, botei ali. Pum, irmão, o negócio tocava de 10 em 10 minutos. Sinceridade, era contado. Diante de Deus, eu entrei nesta oração, parecia que eu fiquei umas 2, 3 horas orando. Deus. E só foi, eu entendi quando você sai do plano natural e entra no plano espiritual. Bom, orei, falei: Deus, eu preciso ir para casa. Senhor, o Senhor nos deu. Senhor, não vim aqui te cobrar, estou aqui para passar pela situação, mas eu gostaria de devolver ao Senhor aquilo que o Senhor me deu. Ele é teu. Quando eu falei assim, irmão, levantei, sentei, aí apitou de novo, eu fui lá e desliguei. Aí trocou o plantão. Entrou uma moça, foi lá, olhou, pum, deu uma espetadinha no pé dele, saiu e voltou. Boas notícias, vocês estão de alta. Eu falei: glória a Jesus! Aleluia! Sabe o que é isso, irmão? É o poder da oração. O problema nosso é que a gente acha que a gente é sujo demais para orar. Eu vou fazer uma comparação. Sabe qual é o problema? É a mesma coisa do mendigo. Quem já viu um mendigo? Levanta a mão. Não é possível. É a mesma coisa de eu colocar um banheiro ali, um chuveiro, e pôr um mendigo sentado ali e falar assim: agora vai tomar um banho. E ele olhar para ele e falar assim: mas eu sou sujo demais para tomar banho. Oh, abençoado! O que vai te limpar é exatamente isso. Glória. Você está entendendo, crente? Aleluia! A minha e a tua vitória está na nossa oração. Está no nosso particular com Deus. É por isso que muitas das vezes a gente entra em prova, em dificuldades. E esse dia alguém falou assim: nossa, irmão, parece que Deus não gosta muito de mim, porque eu vivo numa luta, eu vivo numa prova. Eu falei: eu estou para dizer para você que Deus te ama muito mais do que aquele que Ele colocou na mesa. Por que você fala isso? Porque para mim é só luta. Eu falei: mas quanto você está orando? Eu vou todo dia eu oro, eu peço para Deus me tirar dessa situação. Eu falei: então, mas quando você está na bênção, você nem encosta o joelho no chão, né? Não é que é verdade? Eu falei: então,
meu filho. Meu Deus. Aí é que tá, irmão. A gente tem que aprender com Israel. Por que Deus colocava Israel para oferecer, para apanhar, para sofrer? Porque esquecia de Deus na hora boa. E quando muitas das vezes, quando Deus nos abençoa, Ele está nos provando. E quando Ele nos prova, Ele está nos abençoando. Porque aí é a hora que você vai dobrar o joelho, é a hora que você lembra, opa, estou 6 dias aqui, eu preciso ir orar. E aí a oração respondeu rápido. E naquela hora eu falei, Senhor, e eu nem achei que estava, sabe? Porque às vezes a gente tem a ideia de pensar assim, ah não, eu estou na posição, eu estou orando, Deus me responde. É a misericórdia de Deus, rapaz. Você e eu não tem nada que a gente faça não que nos santifique. Quem nos santifica é Deus. Sabe? Não adianta, se você falar que você se santifica, isso é orgulho religioso. Não é santidade. Verdade. Santidade é andar com Cristo e parecer com Ele. Isso é santidade. Aleluia! Glória a Deus! O problema nosso é que a gente, sabe, Hipócrita. quer fazer do nosso jeito. E aí do nosso jeito não dá. Só que tem um porém, todas as vezes que você fizer do seu jeito, entenda uma coisa. Deus vai tirar você daquela situação e logo lá na frente você vai perceber que vai voltar de novo. Deus. Então entenda uma coisa, crente. Está acontecendo o mesmo problema sempre, é que você não está passando. É que você está reclamando. É que você está murmurando. É que você está, sabe, aí Deus fala, tá bom, vou tirar. Só que isso é para te amadurecer. Você acha que Abraão gostou quando Deus falou assim, ó, pega o seu filho, seu único filho leva para matar? Não. Mas Deus precisava mostrar para Abraão onde estava o coração dele. O problema é que hoje em dia nós não estamos tão ligados em Deus assim para falar, não, eu vou. Eu realmente vou. Mas deixa eu voltar aqui para a palavra. Agora eles estão ali pregando a palavra, andando com Jesus. E todos eles veem um milagre de Jesus, veem uma coisa de Jesus. E Jesus fazendo, libertando e curando. E os discípulos admiraram. Todo mundo admirado. Mas aí chegou um dia que Jesus parou tudo. Chega um dia na minha e na sua vida que Jesus faz um culto que nem esse aqui. Porque a gente tem um culto que a gente glorifica, tem uns pregadores que vem, que ele libera umas coisas que a gente fala, oh glória. Não é porque não muda nada no outro dia, mas a gente glorifica. Não é verdade? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque eu sou pregador velho, irmão. Eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos de idade. Isso vai fazer 30 e lá vai porrada. E eu vi muita gente liberando palavra aqui de cima que Deus não estava. E aí sabe o que aconteceu? Deixou o coração de um pequenininho que não tinha muita maturidade, ansioso, e aí Deus não cumpria. E aí sabe o que aconteceu? Foi embora. 2 erros. O primeiro, que um falou e Deus não estava. Outro erro, se apegou naquilo que Deus ia fazer quando Deus não estava. Detalhe, sabe o que significa? Eu só vou servir se Deus fizer aquilo que Ele prometeu. Sabe qual é a maior promessa que Deus fez na minha e na sua vida? Eis que vos dou a vida eterna. A Bíblia diz, Jesus disse, eu vou para o Pai preparar lugar para vós, pois na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. E aí a gente está preocupado em coisas daqui. Irmãos, hoje eu, Marcos Paulo de Jesus, eu disse para você, eu passava aqui, eu me lembro que uma vez eu entrei dentro desse rio para pegar garrafa PET, para vender aqui, para juntar R$5 para fumar uma pedra de crack. Foi. E eu me lembro que nesse dia que eu peguei os R$5, eu parei na frente de uma igreja e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, quando é que eu vou pegar em dinheiro e eu não vou para essa desgraça? Deus. Porque tudo que eu pego, caminho para isso. E eu fui pegar droga chorando. Aí Jesus um dia se veste de lixeiro, vai lá no meio do lixo e pega eu de reciclagem, dá uma reciclada daqui, reciclada ali e põe em pé. Aleluia! Aí sabe o que Jesus faz, como eu te disse? Mudou a minha história, mudou a minha vida. Tudo que Deus colocou na minha vida. Alguém que não tinha, que não conseguia segurar R$50, irmão, na mão, para comprar alguma coisa para se alimentar. Sabe o que Deus fez? Deus me levou, irmão, a conquistar minha casa própria. Glória a Deus! Vista. Meu carro, à vista. A moto de trabalho, à vista. Amém.
Marcos, isso é para te engrandecer? Não. A glória de Deus. É para a glória de Deus e para que todos saibam que quando você desapega disso, aí a bênção de Deus te alcança. Só que tem um porém. Aí a gente fala, é verdade, amém, amém. Só que Deus conhece o coração de cada um. Verdade. É melhor a gente chegar com Ele com sinceridade e falar, Deus, eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema ali. Porque quando você chega diante de Deus com sinceridade, você não precisa fazer uma oração eloquente. Um dia eu fui para uma casa de recuperação e eu tinha uma pedra de crack aqui dentro. E eu me lembro que quando eu fui para a casa de recuperação, que eu entrei lá dentro, o pastor falou assim, por que você não já aceita Jesus? E aí amanhã o povo vai te cumprimentar. Eu falei, tá bom, pastor, vou aceitar. E eu me lembro que eu fui entrando dentro da casa de recuperação, irmão, e eu já orei orações bonitas. Quantas vezes eu não ouvi o pastor Marcos Feliciano pregando, que fazia uma oração bonita? Vamos que eu vim aqui, vamos nós ali, vamos não sei o que ali, aquelas coisas lindas, eu vou invalidar isso? Nunca, jamais. Mas na minha vida, irmão, um belo dia, eu orei tudo isso. Mas fui parar no buraco. E o dia que eu estava dentro do buraco, a oração que eu fiz, Deus, eu não te sinto. Deus, eu vou ser sincero, eu não consigo te ouvir. Para mim o Senhor não existe. Eu só quero ser verdadeiro, eu não quero falar palavra bonita. Mas se o Senhor existe, me dá um sinal. Deus, aleluia, soberano. O outro dia, eu fui dobrar minha roupa de cama. Alguns já sabem. Eu abaixei a cabeça assim, a pedra de crack saiu de dentro do meu ouvido. Eu coloquei a unha do lado, era do tamanho da unha do meu dedão. Eu tirei e coloquei na boca. E aí eu comecei a sentir uma glória de Deus, um negócio. E o Espírito Santo de Deus vibrando dentro de mim, dizendo assim, você não disse que não me sentia? Você não disse que não me ouvia? Você não disse que eu não existia? Olha o que eu faço na tua vida hoje. E aí naquele dia, irmão, eu joguei aquela pedra de crack no chão. E quando eu joguei, eu senti uma autoridade de Deus na minha vida. E eu falei, aquilo que você me roubou, que mais que o diabo me roubou, irmão, que mais me doía, era a comunhão com Deus. Aleluia, Deus. Mas ele tinha tirado minha família, tinha tirado meu emprego, tinha tirado minha dignidade e a minha comunhão com Deus. Naquele momento eu falei, hoje eu piso na sua cabeça. Pisei, irmão, puxei o pé para trás, foi apagando. Quando foi apagando, eu disse, Deus, o que é que está acontecendo? Aí o Espírito de Deus mais uma vez disse, hoje eu apago o teu passado. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão entendendo, igreja? Porque servir a Deus, irmão, vai muito além do que um mero culto de emoções. Nós estamos aqui dentro da igreja para ser tratados por Jesus. Eita glória, aleluia. Ele mesmo disse, eu vim para os doentes. Não pense você que está aqui dentro que você é são. Às vezes vem um orgulho religioso, achar, não, ei, as coisas só não aconteceram ainda na sua vida porque você não conseguiu entender o propósito de Jesus. E eu vou logo revelar esse propósito, porque Jesus estava pregando e impressionando vários discípulos. Todos os discípulos impressionados com tudo que Jesus fazia, não era assim? Todos impressionados com tudo que Jesus fazia. Mas Jesus olhava para eles, olhava dentro deles. Sabe o que Jesus via? Jesus via homens impressionados com milagres. Jesus via homens impressionados com coisas que ele fazia. E não era isso que Jesus queria. Aleluia. Porque o que Jesus queria era que eles entendessem que aquele que quer ser maior seja o menor. Aleluia. Porque um dia, esse mesmo Jesus agora, sabe o que ele faz? Antes da sua morte, ele fala assim, ei, eu vou mostrar para vocês o que é que verdadeiramente um servo vem fazer. Ele pega 3, 4, 12 homens e fala, me dá uma toalha, me dá uma bacia. E aí aquele que um dia, pelo som da sua voz, disse, haja luz. E houve luz. Aquele que um dia disse assim, e haja os luminares. E houve os luminares. Agora esse mesmo, irmão, está ajoelhado no chão, lavando o pé cheio de barro. Aleluia. Se eu e você não entender que nós, para ser crentes, tem que ser humilde de verdade, a gente está fora do propósito. Meu Deus! Glória ao céu! Aleluia! E é por isso que Deus nos trouxe hoje aqui. Porque Deus quer entregar coisas grandes para você. Mas se Ele entregar agora, pode ser que você não suporte e se perca. E para não te perder,
Ele não te dá. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sabe por quê que Ele não te dá? Porque um dia você ouviu uma palavra e ela dizia assim: a glória da última casa será maior do que a primeira. Ei, então para você a última casa não tem mais obra, não tem mais uma saída, é Jesus o caminho. Uma criança, quando ela nasce, meu filho nasceu, se eu falasse eu não quero, devolve, ele voltaria? Sim ou não, igreja? Não. Então, irmão, vamos se posicionar. Amém? Amém. Agora Jesus para aqueles homens e pergunta: quem dizem lá fora? Quem que os homens lá fora estão dizendo que eu sou? Olha só que pergunta tremenda. Imagine vocês andando com o homem de Deus e ele fala assim: quem que as pessoas lá fora dizem que eu sou? Aí eles devem ter pensado assim: agora eu vou encher a bola de Jesus. Agora, Jesus? E lá fora eles dizem que o Senhor é um profeta, que o Senhor quem dizem que eu sou? E eles disseram aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quem diz os homens que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí eles devem ter pensado assim: agora a gente deixou Jesus no patamar de todos aqueles que vieram lá, que eram os grandão. Só que Jesus não está preocupado com isso, irmão. Eita Deus. Porque Jesus sabe quem Ele é. Glória a Deus. Aí a gente quer orar: Deus, tu é isso, tu é aquilo. Ei, tá bom, mas e você? Quem que você é? Eu tô gostando dessa palavra, irmão. Eu tô com E eu vou gravar ela no YouTube, eu vou assistir de novo. Olha só. Todos já se deram por satisfeitos ali. Aí de repente Jesus fala assim: eu vou estreitar um pouco mais o negócio. Lá fora, eles podem dizer isso. Lá fora, eu posso ser um amuleto da sorte para eles. Lá fora, eu posso ser um Deus que faz um milagre. E aí eles vêm. Lá fora, assim como os 10 leprosos, eu posso fazer, eles podem ir embora. Mas e para vocês que andam comigo? Quem eu sou para vocês? Oh, Deus poderoso, aleluia. Quem eu sou para vocês? Essa é a pergunta de Jesus para cada um de nós hoje. Quem Jesus é, irmão, para você? Até onde você vai por Jesus? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, até onde você vai por mim, sem me negar? Até onde? Porque Pedro só foi até a hora que apertaram ele. Apertou ele, eu nem conheço esse cara. Mas e nós? Até onde nós vamos por Jesus? Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Amém. Então se põe de pé aí, vamos aplaudir Jesus, que ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Desde já.